Cores. E agora tem Marisa Magalhães ao vivo no nosso Cantinho de Arte. Tudo bem, Mar? Tudo bem, Tati. Boa tarde, feliz final de semana. Obrigada pela presença também. nesse sábado. Eu que agradeço, adoro o vídeo de sábado. É tão gostoso, né, Mar? Adoro o vídeo de sábado, esse clima, Música boa, receitinha gostosa. Adorei. Obrigada, viu, produção, de me colocar de sábado. E ó, Mar vai voltar em muitas outras oportunidades aos sábados durante a semana para trazer trabalho lindo que ela executa. Gente, mais uma dica de madeira. Hoje uma opção de quadro lousa, né, Mar? Quadro lousa, que o pessoal tá super na moda agora de fazer quadrinho para deixar recado. Aí eu fiz a minha versão, que não podia faltar meus enfeites, né, as flores, tudo, mas é muito rápido. Oba! Aproveitando que a gente está na semana, né, de não empreendedorismo, mas dando as dicas, dando dicas para você ganhar uma renda extra, sobreviver de repente a uma crise que esteja passando. Então eu quero fazer uma coisa rápida, que seja vendável, e depois eu dou as dicas de precificação também. Ah, legal, tá? Mar. Sugestão de preço, né, para venda. Isso. Muita gente fica com essa dúvida, né? Quanto cobrar? Às vezes você cobra um preço, a pessoa acha caro, ou você faz outro que você acha bacana, a pessoa, nossa, muito barato. Então, eu vou dar algumas dicas, não são regras, mas algumas dicas que a gente usa mais ou menos que ajuda, né? Na hora da pessoa colocar o preço na sua peça. Bom, aqui, o meu quadrinho, gente, eu já passei uma demão de tinta preta nele todinho, tá? Eu passei um spray preto. Tá. Por que o spray? Porque aquele spray que eu uso, ele já deixa impermeabilizado. Se você não tiver o spray, o que você vai passar? Na verdade, aqui no fundo, não... Como eu falo, isso aqui não vale o que eu tô falando. É que eu passei spray e acabei passando spray em tudo, tá? Mas o mais importante que a gente fazer a técnica que é aqui na moldura, se você não tiver o spray preto, você vai passar a tinta Previa preta e depois no verniz fosco, tá? Por cima, seja spray ou seja de pincel, tanto faz. Qualquer verniz fosco sobre a tinta preta. Aqui já tá pintado de preto porque foi no spray, mas também, Tati, ajuda a tinta lousa que a gente vai utilizar aqui correr melhor, tá? Então, quando eu passo um fundinho preto assim, eu posso dar até uma mão bem dada ou duas bem fininhas, já fica suficiente a minha camada de lousa aqui. Se você não passar o branco, talvez você precise dar 3 mais fininhas para ele ficar bem seladinho. Tá. Por que eu falo isso? Uma demão, Tati, cobre, tá? Mas existem hoje, ó, deixa eu pegar aqui, algumas canetas que são giz líquido. E aí essas canetas giz líquido, elas não saem de qualquer superfície. Ah, eu comprei uma lousa, acho que essa lousa é legal, vou lá e escrevo. Não saem de qualquer superfície, porque se não tiver bem selada aquela tinta preta com a madeira ou com o Eucatex, sei lá, o que material, tem né? Material de trás, você vai escrever com a caneta lousa, na hora que você for apagar vai ficar aquela memória ali. Sabe aquela sombra? Fica mancha, né? Fica mancha. Então, nesse caso, se você for fazer, já aplica 3 demãos, porque se você for usar a caneta giz, o giz líquido, né, no caso, não tem problema. Pro giz comum de escola, não tem problema nenhum a demão, ou 2 ou 3, tá? Tá, mas se for pra caneta giz, 3 demãos da tinta lousa. E se você estiver usando a caneta giz naquelas lousas já compradas, sim, testa num cantinho primeiro, vê se vai sair, tá? Porque às vezes você escreve tudo lá e depois você vai pagar, fica não manchado. sai. Boa dica, Tá? Mar. Bom, então aqui a tinta lousa é muito gostosa de trabalhar, a viscosidade dela é gostosa. Ela é quase que autonivelante, tá? Então, se você passar com um pincelzinho assim, talvez fique um pouquinho marcado, mas você vai notar que na hora que ela seca, ela vai ficar bem lisinha. E aí, se você estiver utilizando o pincel, que eu acho mais indicado, a gente passa uma demão toda num sentido e depois passa a segunda demão no sentido contrário. Se você quiser utilizar o rolinho, dá também. O que acontece? Vai ficar uma superfície mais áspera, consequentemente a tinta gruda mais. A tinta da caneta do gel giz líquido, tá? Eu tô falando do giz líquido, Tati, não porque a pessoa vai utilizar, mas é que o que você faz com o giz líquido, você vai fazer com o giz comum. Tá. Mas o vice-versa, o contrário, não. Tá? Então, já dou a dica certinho. Você não pode vender uma lousinha e falar, olha, mas essa lousinha só dá pra você utilizar com o giz de escola, né? Então, a gente pode dar essa opção e ficar tranquila na hora da venda. Então, ó, passei uma demão aqui, vou esperar secar para passar outra demão. Mas aqui, claro, que a gente vai fazer direto. Então, eu vou tirar aqui minha fita que eu protegi.
E vou começar a segunda etapa, que é a pintura da lateral, da moldura. Aqui em volta eu usei 2 cores de tinta. O azul Country, tinta PVA mesmo. E um pouquinho do azul Porto, que é um pouquinho mais claro. Vou fazer uma pintura das 2 cores mescladas, sem que elas se tornem uma cor única. Então, olha só, vou pegar um pouquinho da cor escura aqui, que é o azul Country. Passei e vou manchar com um pouquinho do azul Porto, que ele é mais claro. Também não vou usar rolinho. Não se preocupem se não ficar totalmente coberto, porque como é uma pátina desgastada, a gente ainda vai tirar mais mesmo, então ela pode ficar manchadinha, tá? Manchado de 2 cores aqui. Eu vou fazer isso em toda a lateral. Quando você vai aplicando a tinta, Má, Uhum. vamos pedir mais uma música para os meninos? Vamos. A gente vai pintando, cantando e dançando? Não, muita coisa. Pode vir muita coisa. Então, faz assim, você pinta, eu danço e eles cantam com vocês.